Vamos orar pelo pastor Beto. Pai, aqui está o pastor Beto, seu filho, seu servo, aquele que o Senhor chamou para conduzir esse rebanho, que é essa bebida, Pai querido. Sê com ele, Pai querido. Esconde ele no teu esconderijo. Livra, Pai, de todo mal, de toda seta, toda palavra contrária lançada contra ele, Pai querido. Esconde ele no teu esconderijo. Ele é a família dele, Pai. Protege, Pai. Guarda, Pai. E usa ele como teu instrumento, Senhor, para trazer a palavra desta noite para nós. Sê com ele, Pai. É assim que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus. Amém? Corações aquecidos com os louvores. Amém? Nós temos uma pátria celestial quando nós partirmos daqui. Como é bom ouvir esses louvores e ansiar pelo grande dia. Glória a Deus, estamos retornando hoje. Muito feliz de estar aqui novamente com a família. Estava com saudades. Foi um tempo muito bom para nós, de refrigério, de descanso que a gente precisa. Eu quero agradecer a todos que estiveram orando, em oração, por esse tempo que nós tivemos de descanso. E agora estamos aqui com as baterias recarregadas para o nosso abençoado 2026, que vai ser um ano, em nome de Jesus, abençoado para todos nós, para as nossas famílias, se nós assim crermos. Glória a Deus. E hoje é o culto de ceia. A gente retornou num culto bem especial, que é o memorial ao sacrifício de Jesus. Para nós cristãos, é importantíssimo participarmos da ceia de Cristo, do corpo e do sangue representados pelo cálice e pelo pão. E é por isso que nós estamos aqui. O Senhor já preparou nossos corações e nós temos agora a mensagem do alto para os nossos corações e que a gente possa, como Paulo disse, nessa noite, examinarmos a nós mesmos. É uma chance, hoje, de examinarmos nossa vida e cumprirmos essa ordenança de Deus, que é fazer isso em memória dele. Amém? E nós que somos ministros da palavra, nós temos refletido muito sobre o que tem acontecido ultimamente com a Igreja de Cristo, com os líderes espirituais, com os cristãos, orado e buscado a face do Senhor, e a conclusão é sempre óbvia. Chegamos em um tempo em que a Igreja de Cristo, meus queridos, nós estamos precisando urgentemente de um despertar, de um arrependimento, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Muito tem se falado em avivamento, só que, segundo as Escrituras, não há avivamento sem antes vir um arrependimento genuíno na face do nosso Senhor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, fazer com que nossos corações voltem a queimar pelo Senhor Jesus, como foi no começo. Precisamos queimar pela presença, fazer com que o Senhor seja prioridade para nós em tudo. Fazer com que Ele seja o nosso Senhor e não o nosso servo. Ter um entendimento, abrir a nossa mente, porque os dias são maus. A maldade humana está aumentando dia após dia. E essa nova série que o Senhor nos direcionou, ela vai falar muito sobre isso, e hoje nós vamos fazer aqui uma breve introdução. E eu já antecipo de primeira mão para vocês o nome dessa nova série, que é Desperta. Amém? Olhe para quem está do teu lado e fala assim, ó, desperta. Nós precisamos. Essa semana já vai estar saindo nas redes sociais o novo banner dessa série, que é imperdível. É um tempo de alinhamento de nós com o amado das nossas almas, com aquele que nós falamos, que amamos, que professamos a nossa fé. Um tempo de despertar, nós vamos introduzir hoje, e depois, nas outras semanas, nós vamos entender o porquê que precisamos de um despertar. Amém? Quero que vocês abram comigo, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos 1, verso 15.
Como é bom ainda ouvir esse barulhinho de folha de Bíblia nesse tempo digital. Ah, que isso nunca passe, que gostoso. Amém. Estou ouvindo algum barulhinho ainda. Amém. Quem localizou, fala assim, ó, eu amo a Bíblia. E quem não encontrou ainda, fala, eu amo também. Amém. Glória a Deus. Achou? Aí. Aqui, irmãos, nós vamos ler o 15. Jesus foi batizado, depois ele foi para o deserto ser tentado por Satanás para o Espírito o preparar para a missão de nos resgatar. E logo depois que Jesus começa o seu ministério, ele já fala isso aqui que nós vamos ler aqui, que serve para nós hoje. Hoje serve para nós com muita urgência. O tempo é chegado, dizia ele, palavras de Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. As boas novas é o evangelho deixado por ele. Amém? Pai querido, muito obrigado. Nós já celebramos ao teu santo nome através dos louvores. Te adoramos na beleza da tua santidade. E nesse culto de ceia, Pai, nessa noite em que o Senhor nos dá o privilégio de nos examinarmos nossa vida, pedimos perdão a Ti, Senhor. Pedir perdão ao Senhor, te agradecer, porque é o Senhor quem rege as nossas vidas. Então nos direciona, fala conosco, Pai. Abençoe, Senhor, grandemente, Senhor, a Tua igreja nessa noite, através da Tua palavra, que é verdade, que é vida, que liberta e que gera fé nos nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé, Senhor, aumentada, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé fortalecida, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Nos dê ouvidos de discípulos e tire toda a distração. Faça-se, Senhor, nessa noite, a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Então, a necessidade urgente de um arrependimento nas nossas vidas, nós vamos ver aqui o porquê. O Senhor Jesus disse que o reino dele está próximo. Esse próximo, irmãos, não é que está faltando uma semana, um mês, um ano. O reino está próximo no sentido de que ele está aqui próximo mesmo, próximos de todos nós. Aliás, tão próximo que o reino de Deus está dentro de nós. E isso implica, além da eternidade que nós cantamos aqui, implica em vivermos o aqui e agora também, o reino de Deus. Por isso ele disse aos discípulos, arrependam-se e creiam nas boas novas, porque o evangelho também é para nós vivermos o aqui, o agora nas nossas vidas, porque Deus nos deu uma vida, uma família, um propósito, nos deu saúde, discernimento e nos deu a tua poderosa palavra. Então ele disse aqueles que estavam o seguindo e todos nós, aos discípulos dele, aqueles que creem nele, aqueles que aprendem com ele, ele disse, arrependam-se e creiam nas boas novas, que a modernidade não tire isso de nenhum de nós, que a modernidade não arranque do nosso coração o fervor por essa verdade, por essa maravilha, por essa preciosidade que é a palavra de Deus que nos sustenta. Então Jesus apenas, irmãos, aqui está reafirmando o que já está na Bíblia desde o começo. Os profetas do Antigo Testamento, todos eles pregavam, arrependam-se porque ainda há tempo, arrependam-se enquanto há tempo. Aí vem João Batista, precursor de Jesus, aquele que preparou a volta de Jesus, e ele não fez uma pregação eloquente, o João Batista, falando do Pentateuco, das leis, das normas, ele falou, arrependam-se. Aí vem Jesus e simplesmente ratifica isso. Arrependam-se. E que essa palavra não suma dos púlpitos, em detrimento de palavras para agradar outrem. Que essa palavra siga até o fim dos nossos dias, porque foi o nosso mestre que nos ensinou a nós termos um arrependimento genuíno, porque Jesus está interessado em nossa transformação de dentro para fora, através de um entendimento do que é o teu reino,
o reino de amor, de bondade, de justiça e de uma graça redentora que nos redimiu. Então ele veio para nos reconciliar com o Pai, com o nosso Deus, para que nós tivéssemos com Deus um relacionamento de pai e filho, não de um Deus em que temos medo, de um Deus que julga, que um Deus que castiga, não. Jesus veio nos ensinar que temos um Pai de amor, que nos abençoa, que nos guarda e que nos chama de filhos amados. Que isso entre nas nossas mentes nessa noite. Somos filhos amados de um Deus poderoso e criador. Amém? Não é para qualquer um. Glória a Deus por essa palavra. Então Jesus estabelece esse conceito do arrependimento. E todos aqui já sabem, nós falamos aqui, tivemos uma série em 2024, explicando que o arrependimento não é apenas chorar, soluçar, molhar a roupa de tanto choro e falar, eu errei, fiz algo errado, eu não quero nunca mais fazer isso. Não é isso que a Bíblia fala sobre arrependimento. Arrependimento vem, que Jesus está falando aqui, vem lá do original grego, que quer dizer metanoia. É uma palavra chamada metanoia, que quer dizer o quê? Mudança de mente, transformação de mente. Ou seja, arrependimento que nós estamos falando aqui é uma mudança de mente, uma transformação de mente e de direção. Eu pensava assim, encontrei Jesus, agora eu penso dessa maneira. As boas novas, o novo e vivo caminho, o evangelho do Senhor que nos resgata e nos restaura. Então, o arrependimento é metanoia, é um processo de transformação que vai além da proibição dos nossos atos de conduta, irmãos. Vai muito além do pode ou não pode. Porque a palavra diz que a humanidade geme com dores de parto e o fim está próximo. E alguns cristãos estão perdendo teu tempo perguntando se pode fazer tatuagem, se não pode, se pode usar piercing ou não pode, se pode depilar a perna ou não. Meu Deus, o que está acontecendo com alguns cristãos? Vocês já pensaram no grande dia, nós entrando no céu? O Senhor, entra, pode, você pode. Opa, você não tem pelo na perna, pode voltar. Vocês já pensaram como seria tenebroso? Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em que nós possamos viver a partir do teu caráter, da tua bondade, do teu amor, de uma fé que nos fortaleça. Então nós temos que viver a partir da bondade dele, do amor dele, da graça que se derramou sobre cada um de nós quando ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Aquilo não foi à toa, aquele sofrimento. É um amor imensurável, foi por você, foi por mim. Deus deu a você o mesmo valor que o teu filho unigênito, porque ele falou, vai e morre pelo seu Rubens. Vai e morre pela minha filha Jacira. Salva ela. Então, o amor do Senhor nós não vamos conseguir explicar nunca. A dor nós vamos conseguir explicar porque nós somos seres caídos. O homem caiu no Éden, pecou, e por isso a dor e por isso o sofrimento. Então o amor de Deus, ele nos livra dessa natureza adâmica, irmãos. Natureza adâmica trouxe o pecado, trouxe sobre nós condenação, maldição, mas o amor de Deus, ele nos leva à natureza de Cristo, que perdoou os nossos pecados, nos libertou pelo teu amor e pelo teu sacrifício. O amor de Deus nos leva à natureza de Cristo, o amor salvífico, o amor da nova aliança, o amor do resgate, o amor da vida eterna. O amor de Deus nos leva para essa dimensão, por isso ele fala, mudem a mente de vocês. Mudem. Então, para entendermos melhor o arrependimento, é sairmos de uma direção e irmos para outra. Uma direção que estávamos indo equivocadamente. Mas não é só pararmos, irmãos. Eu fazia isso, vou parar de fazer isso. Eu estou fazendo isso porque suponha que o pecado ou a tua tentação está aqui.
e você está se dando sempre muito mal, aquilo está te aprisionando, você está virando escravo, e você está indo em direção, e de repente você fala, não quero mais, eu não quero mais, eu vou parar, e você apenas para. O que acontece? Entendam comigo, você está perto do pecado, da tua tentação. Opa! Vai dar uma olhadinha, é muito mais fácil. Mas esse arrependimento que o Senhor está nos ensinando hoje, essa metanoia, essa mudança, você está indo, você não quer mais, você decidiu, o Espírito Santo te tocou, te lavou, você para, você dá a meia volta e você vai para outra direção. Você vai para a direção certa, você vai para o novo e vivo caminho. Você está distante, aquilo faz parte do teu passado. Estou indo, não quero mais, me arrependi, muda a minha mente. Você vira, muda de direção. E você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que não te constrange, mas aquele que te ama e que mora dentro de você. O Espírito Santo, com teu selo, selou cada um dos filhos do Senhor Jesus, quando Jesus foi para a cruz e ressuscitou. Nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos o endereço do Espírito Santo aqui na terra. Quando você grita o teu nome, eu já falei isso, você está gritando o endereço de Deus para as pessoas. Por isso que nós devemos, nesse tempo, ter um despertar de Deus para as nossas vidas, porque é isso que o Senhor está querendo de nós. Então, irmãos, o Evangelho vai além de nós. É por algo maior que nós. Eu e a pastora, quando nós estamos conversando com as pessoas, com a liderança, a gente explica isso. Quando nós entendermos que não é por nós, nós vamos mudar a nossa conduta, nós vamos mudar o nosso pensamento, é por algo muito maior que nós. O objetivo é sempre glorificar o nome de Deus. O que você faz, glorifica o nome de Deus. A palavra diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos, que eu sempre falo aqui. É para um propósito maior, não é o eu, não é o que eu quero, eu estou assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, deixa Deus te tocar a tua mente e fazer com que você viva a partir desse amor, dessa graça restauradora, dessa justiça, para que sobre você não venha injustiça alguma, não venha mal algum, mas que você exale o amor de Cristo por onde passar. Que você deixe rastros de amor na tua caminhada e no teu legado. Para você e para a tua família, eu profetizo em nome de Jesus. Rastros do amor de Jesus e legados deixados. Legado é aquilo que você vai deixar dentro das pessoas por uma vida calcada na palavra e no amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Mas o que tem feito nós cristãos nos afastarem da verdade, do propósito, do arrependimento, da missão, é quando chegam o que? As lutas e as tempestades. Aí, quando o nosso caráter é forjado, nós vamos ver como está a nossa maturidade, a nossa mente, se nós de fato vivemos a partir do amor de Deus, se nós entendemos o amor de Deus. Porque Jesus, sabendo de tudo isso, nos alertou. No mundo vós tereis aflições, mas tendem bom ânimo. Porque Ele garantiu também que estaria conosco, irmãos, nas aflições. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No dia bom Ele está, no dia mau Ele está. Não está escrito em lugar nenhum aqui na Bíblia que seria fácil. E a tempestade, meus queridos, vem para todos. Lutas e aflições vêm para todos. Ah, pastor, mas eu sou obediente, eu faço tudo certinho. Vem para quem é obediente também. Se você está em obediência, Jesus, quando estava no barco com seus discípulos, ele estava em obediência, ele estava indo cumprir uma missão de evangelizar o gadareno lá na outra margem, ele ia chegar até Gadara, mas uma tempestade acometeu aquele barco, e os discípulos ficaram desesperados, e Jesus teve que se levantar e dar uma voz de comando para a tempestade. Jesus estava naquele momento dormindo, mas ele estava dormindo debaixo da soberania de Deus, porque ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai dele tinha o controle de todas as coisas, que o pai dele era soberano e que era um pai de amor e que já tinha falado para ele no batismo: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Amém? Vocês são os filhos amados do Pai, de quem ele se agrada.
Por isso vocês estão ouvindo isso aqui hoje. Ele escolheu cada um de vocês. Não deixe que ninguém tire essa verdade do coração de vocês. Então, Jesus dormiu na tempestade porque ele sabia. Nós temos que viver isso, no meio das dificuldades. Saber quem é o nosso Pai, que Ele está cuidando de nós com amor. E essa luta é sempre por algum propósito. Falei isso hoje com o irmão Weiner. Sempre tem um propósito as tempestades. Então, se alguma tempestade te alcançou, não é porque você está no caminho errado. Se deu algo errado na tua vida. Porque você pode estar em obediência e ter alguma coisa acontecida, mas é um sinal do amor de Deus. É um propósito de Deus, porque às vezes estamos em obediência, mas vem algo para alinhar a nossa vida. É como o apóstolo Paulo. Deus queria usá-lo grandemente como usou. Paulo sobe ao terceiro céu, no paraíso, vê maravilhas, porque ele era tão santo, tão irrepreensível, que o Senhor o levou em vida. E quando ele desce, o Senhor já faça com que ele seja cometido por um espinho. A palavra fala, para ele não ficar soberbo. Tudo que o Senhor não queria era um apóstolo soberbo. E para que eu não me ensoberbecesse pela beleza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E Paulo ficou com aquele espinho até a morte, mas foi quem foi. Teve um propósito aquela dor, senão ele não seria conhecido como grande apóstolo Paulo. A soberba precede a queda, ele teria caído. Olha o amor de Deus numa circunstância difícil, irmão. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, essa igreja é uma bênção, fico feliz. Dá para ver no rostinho de cada um que vocês estão entendendo. Então, quem tem uma relação correta com Deus, quando não entende essa ação de Deus, lembra o quê? Do caráter dele, lembra da bondade dele, lembra da fidelidade dele. Igual Daniel, quando foi para a cova, falou, eu vou lá porque se eu for lá junto com os leões, vai ter um propósito de Deus para a minha vida. E teve mesmo, nenhum leão o arranhou, e o propósito foi que o rei Dario deu um decreto, que está lá em Daniel 6, para que depois desse episódio, falou, a partir de agora, todos vão adorar o mesmo Deus de Daniel, que é o Deus maior, é o Deus poderoso. Não quero ninguém mais aqui no reino adorando outro Deus. Olha o propósito de Daniel ter sido jogado naquela cova, irmãos. Ele poderia questionar, mas eu oro, eu te busco. Olha a cabeça dele, ó, se eu for para lá é porque tem um propósito de Deus. E teve um grande propósito. Se vocês quiserem ver depois lá em Daniel 6, houve um decreto da parte do rei Dario. Então nós temos que crer que a bondade e o amor de Deus está conosco. Deus permite a dor, permite o sofrimento, porque Ele sabe, irmãos, que é melhor para nós. Ele sabe mais do que nós o que é bom para nós e o que não é. Ele promete muitas vezes, Ele permite o sofrimento, Ele fala, mas por que, Senhor? Por quê? Porque vem o egoísmo, né? Por que eu? Eu não posso, então o outro pode. Não, Deus quer que você cresça. Ele quer a nossa salvação. Eu me lembro, irmãos, que um momento muito difícil que nós passamos com a Lorena era bem bebezinho, e ela pegou uma pneumonia, né, pastora? Acho que 2009, no finalzinho. E quando ela foi para o quarto, na época estava um vírus correndo na cidade, acho que era H1N1 o nome do vírus, que tinha que tomar Tamiflu, era perigoso até se você morrer, era um pavor aquilo. E nós estávamos lá no hospital infantil, de repente chega um menino, um adolescente, fica no mesmo quarto que a Lore, eram 2 camas, e um menino começa a ficar mal, eles foram lá, tiraram o menino, depois veio a notícia que o menino estava com essa gripe. Eu e a pastora ficamos apavorados, aí tiveram que isolar o quarto. Naquela época já tínhamos que ficar de máscara lá dentro, não podia entrar mais ninguém. E a Lorena lá, com o braço, com os scalpes, os enfermeiros tendo que furar o bracinho dela toda hora. E teve uma cena que me marcou, que eu cheguei perto dela, batido, e o enfermeiro puxa daqui para furar o bracinho dela. Ela me viu, ela fez assim, tipo assim, pai, você não liga que estão fazendo isso comigo? Foi isso. Você não liga? E eu engoli seco. E é assim que Deus faz com nós na dor, irmãos. Para nós, aquilo eu sabia que era para a salvação da vida dela. Eu sabia que aquela agulha era para curar a vida da minha filha. Por isso que nós não devemos murmurar quando Deus nos dá uma prova. Achar que Deus é nosso servo e não o nosso Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Assim como a Isa também, quando era bebê, que eu a deixava na escolinha, bem bebê, para ir para o trabalho.
Eu pegava ela no colo, aí apertava a campainha, ela no colo, toda feliz comigo. Quando chegava a professora, irmãos, não era na escolinha da Tânia, não, é depois que ela já estava lá na escolinha aprendendo. Aí a professora vinha buscá-la, ela esticava a mãozinha para mim como quem não quisesse ir. Aí eu, tchau, e ela chorando. A professora levava ela para a sala, e eu ia para o trabalho, falava, não é preciso, ali ela vai se socializar, ela vai crescer, ela vai aprender. As primeiras lições foi a Tânia que deu quando ela era bem bebezinho. E ela já era acostumada lá, ela entrava, saía, era a casa dela, Tânia. Mas quando ela começou nessa primeira escola futura, né, pastora Diana? Meu Jesus, eu ia com dó, com o coração quebrado para o meu trabalho. E eu falava, Deus, cuide dela. Então é assim que Deus faz conosco, no nosso momento. É ter fé na bondade do amor do Pai. É crer nas boas novas, não murmurar, mas mudar o nosso entendimento. Aí nós vamos viver uma vida que Deus quer. As boas novas. Aquela mulher, irmãos, que a gente leu, até falei hoje com o irmão aqui, aquela mulher que estava doente, aquela mulher do fluxo de sangue, há muitos anos com aquela enfermidade, ela teve fé no amor de Deus, na graça de Deus, porque merecer nós não merecemos. Ela sabia que ela era impura, ela era julgada como impura pelos judeus, ela sabia que ela não merecia, mas ela falou, eu sei do amor do Pai, eu sei da graça. E ela falava, esse homem que está passando aqui, ele dá graça para aqueles que o procuram. E ela foi meio que rastejando e toca nas vestes de Jesus. Jesus, opa, alguém me tocou. E os discípulos, mestre, tem muita gente te tocando, tem centenas de pessoas olhando. Não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. É a fé no amor, a fé na graça do nosso Senhor. E essa mulher foi curada, e ela entra para a história. A palavra diz que saiu virtude de Jesus, Jesus a curou e disse uma coisa linda, vá, a tua fé te salvou. A mulher, além de ser curada, ela alcançou a salvação daquele que está aqui, nesta noite, ministrando os nossos corações. A fé que salva é essa fé, irmãos, na bondade de Deus. O amor de Deus, ele não nos leva. A fé não nos leva só para esse amor, ela nos leva a caminharmos a partir desse amor, porque o amor já está estabelecido. Então a nossa fé nos leva a caminhar dentro desse amor, dentro dessa graça. Então faça tudo por aquele que te amou primeiro, tuas orações, teu jejum, tua leitura da palavra, teu devocional, os momentos de arrependimento, de mudança de direção, eu não quero mais isso, eu vou mudar, vou vir para cá agora, que seja tudo feito com amor, porque Ele nos amou primeiro e você tem um valor imensurável do Senhor pela tua vida. Comece a caminhar a partir desse amor. O amor do Senhor é tão grande que nós não imaginamos, nós não conseguimos entender o amor de Deus por nós, como já foi dito aqui. Então, arrependimento, irmão, significa também o abandono das nossas práticas que nos aprisionam, as nossas práticas pecaminosas, as nossas práticas que nos afastam de Deus. E a partir do arrependimento, uma vida vivida a partir desse amor, é que a nossa percepção por Deus vai ser inquestionável. O propósito dele para as nossas vidas, nós vamos entender que o propósito dele é maior que o nosso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que tudo que Ele faz para nós é por amor. Nós vamos conseguir ter esse entendimento e as nossas prioridades não vão ser mais egoístas. Vão ser tudo para glorificar o nome de Deus. Não vai ser nada para que eu apareça, para que eu cresça. Os nossos valores vão passar a ser os valores do nosso Senhor. Eu vivo os valores do nosso Senhor. Isso é um investimento, irmãos, na sua vida espiritual. Tudo que o Senhor conquistou naquela cruz para nós está diretamente ligado a isso, ao arrependimento, a renovação da nossa mente, porque o reino está próximo. Então, às vezes, existem muitas informações na nossa cabeça que não são de Deus. E às vezes a gente perde um propósito grande, porque nós estamos com aquele monte de lixo na nossa mente, que nós possamos nessa noite pedir em oração, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor faça uma faxina na nossa mente, de todas as palavras contrárias que já ouvimos, de toda palavra
de maldição que ouvimos, de toda palavra negativa que ouvimos, porque Jesus nunca falou uma palavra negativa a nosso respeito, irmãos. Foi sempre palavra de bênçãos. Vamos ficar com o que é bom. Metanoia para nós, em nome de Jesus, mudança de mente, despertar de Deus para a tua igreja, que o Senhor continue sempre falando conosco. Precisamos renovar nossas mentes. Peça isso ao Senhor. Peça essa mudança nessa noite, que é a noite de ceia. Vamos concluir agora, que eu quero orar com vocês. Depois nós vamos ter um momento de ceia, de examinarmos a nós mesmos. É tempo de alinhamento com o nosso Senhor. O reino está próximo, o reino está dentro de nós. Mudança de direção, por meio do amor, da bondade, da graça. Tenham fé, porque há propósito em todas as coisas. Sempre houve, sempre haverá, que possamos abençoar outras vidas, porque Deus quer que esse propósito seja estabelecido na tua vida por inteiro e não pela metade. Deus não faz nada pela metade. Há 2000 anos atrás, quando Jesus orou ao Pai, faça-se a tua vontade, estamos sendo abençoados até hoje, pelo sacrifício naquela cruz. Até hoje estamos sendo abençoados e vamos perdurar até o grande dia, recebendo as bênçãos do nosso Senhor, porque na dor de Cristo o Senhor nos encontrou. No sofrimento de Cristo nós fomos encontrados, que nós possamos ter essa humildade, meus queridos, de reconhecermos a nossa fragilidade e nos arrependermos enquanto há tempo. Reconhecer o senhorio de Deus nas nossas vidas, porque tudo é por Ele. E eu creio que assim Ele nos levará a lugares altos, para que o Seu nome seja glorificado, e a nossa vida, a minha vida e a sua, será abençoada no nome santo de Jesus. Arrependam-se, porque o reino está próximo. Mudem sempre que venha algo que não seja do reino de Deus, e o Senhor vai colocar um anjo do teu lado para te fortalecer, assim como Ele fez com Daniel naquela cova, assim como Ele fez com Jesus no Getsêmani, quando Jesus estava chorando e suando gotas de sangue. Ele vai fazer com cada um de nós, quando nós clamarmos e buscarmos entender esse grande amor, essa graça restauradora e esse caráter de Deus, que é imutável. Ele não é como o homem. Receba ser bebida nessa noite, esse banho. Receba dessa água purificadora. Receba desse óleo santo e fresco, que eu já sinto aqui a presença descendo sobre a tua mente nessa noite. Receba, não perca. Receba, que esse óleo desça lavando tua mente, te purificando. Jesus, você recebe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Receba do melhor de Deus nessa noite. Ele quer te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele acampa os seus anjos ao teu redor. 1000 têm caído ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não está sendo atingido, porque a esses anjos Ele está dando ordem ao teu respeito. Ele não dorme, Ele guarda a tua saída e a tua chegada. E quando vierem lutas, tempestades, saiba que Ele está no barquinho com você e vai fazer você chegar do outro lado. Não murmure, não ache que Ele é mau, não ache que Ele está te castigando, que você está pecando e está tendo ali um castigo da parte dEle. Não, Ele está te levando para um patamar maior, através do momento que muitas vezes nós não queremos passar. Nessa noite de ceia, noite do examine-se, pois, o homem a si mesmo. Reflita nessa noite no amor de Deus, enquanto a gente ouve essa canção. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito.
enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito sobre nós e vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama, Jesus, seja hoje, seja agora, vem derrama, a terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, oh, a terra chama, 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 e mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Aleluia. Continue com os teus olhos fechados. Pai querido, Deus amado, nós ouvimos da tua palavra, Senhor. Nós queremos ser obedientes à tua palavra. Nós queremos viver para a tua honra, para a tua glória. Nós queremos, Pai querido, tua presença. Nós queremos ter o coração queimando, Senhor, pela tua presença. Nós queremos que a nossa prioridade seja os teus caminhos. Nós queremos viver a partir do teu grande amor, Pai, da tua justiça, da tua bondade. Abençoe a tua igreja nesse tempo, Senhor. Daqui a pouco, Senhor, nós iremos ceiar, Pai. Prepare nossos corações para esse momento, Senhor. Eu rogo as bênçãos celestiais sobre meus irmãos nessa noite, Pai. Vem tocando, Senhor, cada mente com teu toque poderoso. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, queima, Senhor. Toque em cada mente. Desça, Senhor, para os corações, Senhor querido. Tire toda aflição, todo medo, Senhor querido. Toda ansiedade, Pai querido. Vem com a cura física, Senhor. Espiritual, emocional, Pai. Eu profetizo no teu santo nome, Senhor.
que ninguém vai sair por aquela porta nessa noite da mesma maneira como entrou, Pai. Profetizamos cura, porque o Senhor é o Deus de cura, Senhor. Profetizamos restauração, porque o Senhor é o Deus de renovo, Senhor. Profetizamos paz, porque o Senhor é o Deus de paz e não de guerra, Senhor. Profetizamos justiça, Senhor, sobre os meus irmãos, porque o Senhor é o Deus de justiça e não de injustiça, Pai querido. Profetizamos alegria, porque o Senhor é o Deus da alegria e não da tristeza, Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Brota arrependimento em nossos corações, Pai. Possamos viver um tempo de despertar, Senhor, na Tua presença. Que possamos ser a igreja, Senhor, a igreja remanescente que não nega o Teu nome e a Tua palavra. Que possamos viver nesse propósito, Pai querido. Senhor, abençoe, Senhor. Abençoe cada um aqui, Pai. Vem com Teu propósito, Pai. O Senhor sabe que o que cada coração aqui anseia, que cada coração deseja, Pai. Cada promessa do Senhor para os meus irmãos, Pai. Que se cumpra no Teu tempo perfeito, Senhor. Que cumpra no Teu tempo. Para que eles possam glorificar o Teu nome, Pai, em tudo. E possam abençoar outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Restaura-nos. Restaura-nos. É assim que nós oramos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus nessa noite? Amém? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Pode se assentar, meus queridos. Nós vamos para a cerimônia da ceia, debaixo dessa palavra poderosa, essa palavra que nos chama a despertar, amém? E na cerimônia da ceia, eu queria começar fazendo uma pergunta para os irmãos. O que é a ceia para você? O que você pensa sobre a ceia? Nós estamos na série começando, a introdução foi feita hoje, despertar. A ceia, ela é uma ordenança. Eu não tomo a ceia quando eu quero, mas ela é uma ordem expressa do Senhor Jesus. Ordenança do céu. Para quê? Para nos lembrar, para que a gente jamais esqueça do sacrifício vivo na cruz do Calvário. Do sacrifício para nos salvar de nós mesmos, muitas vezes. A ceia também é um autoexame. Ela nos faz nos examinar. E o autoexame é a pergunta que a gente faz para a gente mesmo. Como é que está a minha vida? Não como está a vida do outro, mas como está a minha vida diante do corpo e sangue de Cristo. O que a ceia representa para nós? Também comunhão. Comunhão com o sangue, comunhão com o corpo, comunhão com os irmãos. Também é uma proclamação de fé, que expressa que realmente você é de Cristo. Quem ceia é quem realmente é de Cristo. E também é uma esperança viva. Toda vez que nós tomamos a ceia, a esperança reacende no nosso coração de que Jesus retornará para buscar a sua noiva, como cantamos nessa noite. E tomar a ceia é total reverência ao corpo e sangue de Jesus, o Filho de Deus. Então, quando nós entendemos o que a ceia representa dentro do nosso coração, nós tomamos a ceia com mais entendimento. Nós nos preparamos para a ceia. E depois que ceiamos também, não queremos continuar praticando as mesmas coisas que estávamos praticando. A palavra hoje foi pontual. Arrependimento. É tempo da igreja buscar a face do Senhor. Não tratar as coisas sagradas como rituais. Não ver a igreja de Cristo como um clube social que eu encontro os amigos para uma boa conversa. Mas enxergar a igreja como a noiva de Cristo, noiva preparada e adornada, que será levada para as bodas do Cordeiro.
Também entender a ceia, que não deve ser banalizada de forma alguma. A ceia é com reverência. A ceia é com gratidão. O Senhor Jesus disse na palavra, em Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Corpo de Cristo, dado em favor de nós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É uma vida nova, meus amados, no meu sangue. Sangue que foi derramado em favor de cada um de vocês. Eu quero pedir à igreja, claro que aquele que puder, se ajoelhar neste momento, aí na sua cadeira, no seu lugar, para você fazer uma das coisas que a ceia representa nessa noite. O examine-se a si mesmo. Se você pode se ajoelhar, fale agora com o Senhor. Se ajoelhe diante do Rei dos Reis. Se você não pode se ajoelhar, incline o seu coração. Fale com Ele sobre do que você precisa se arrepender. Aquilo que for necessário. Aquilo que é necessário para o teu autoexame nesse momento. Fale com o Senhor. Diga quão especial é estar na casa dEle. Quão especial é celebrar a ceia, é se aproximar da mesa. E o quanto nós precisamos de ajuda para seguirmos em frente. Depois que você for terminando a sua oração, você pode se levantando e ficando em pé, em nome de Jesus. Eu quero chamar também à frente as irmãs que servirão a ceia para a igreja nessa noite. As pessoas que foram convidadas a servir a ceia, estejam se posicionando, por favor. Vamos juntos consagrar os elementos da ceia. Pai, eis aqui a tua noiva nessa noite. Lembrando, ó Deus, do seu sacrifício, o sacrifício do corpo do seu filho amado Jesus. Sacrifício entregue na cruz do Calvário. Sacrifício para a nossa salvação. Nós pedimos, Pai, consagre, Pai, o pão, que representa esse corpo perfeito, santo, sem pecado, que morreu em favor da noiva, da sua igreja, que morreu para nos limpar, para nos sarar, para nos curar, para nos redimir. Abençoa também, Pai, o cálice que simboliza o teu sangue, que foi derramado para uma nova aliança, uma aliança que nos leva mais perto de Ti. Que nessa noite, Pai, através dos elementos da ceia aqui representados, que a noiva vai cear, nós pedimos que a Sua bênção seja derramada e que haja saúde, vida, alegria, comunhão e cura em todos os que cearem, Pai, com entendimento e com reverência do que representa o corpo e sangue de Cristo.
Em nome de Jesus, nós oramos como igreja. Quero pedir aos irmãos que formem as filas e aguardem até todos receberem a ceia para juntos cearmos, amém? Podem se posicionar. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, e então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, e então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, e então vem. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Todos receberam a ceia, então com alegria e gratidão, juntos nós vamos cear. Louvado seja o nosso Deus. Quero chamar a irmã Cláudia aqui na frente para orar, agradecendo esse momento da ceia. A irmã Cláudia, pode vir aqui, irmã. Orar com a igreja, agradecendo por esse momento especial de tomarmos a ceia, amém? Amém.
amém. Saúde a igreja na paz de Jesus, amém. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez aqui nesta noite, por tudo que Ele ainda irá fazer, amém. Senhor Deus, Pai eterno que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de nós estarmos aqui ceando na Tua casa, Senhor, em união, Senhor, contigo, com a Tua igreja. Para nós é motivo de alegria, Senhor, de nós estarmos aqui, porque muitos gostariam de estar, mas não podem. Mas Tu nos deste essa liberdade de estarmos aqui para Te adorar e para Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda o Senhor estará fazendo, porque assim nós cremos, Senhor, porque nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que olha cada um de nós e tem trabalhado cada dia por nós. Por isso que nós estamos aqui de pé. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda exaltação. Vamos encerrar esse culto cantando. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. De cordeiro que se entregou, Ele vem. Enquanto o Ministério de Louvor vai declarando essa canção, eu quero, no nome de Jesus, abençoar a tua semana. Que a sua semana seja cheia da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Que você possa cumprimentar o seu irmão, a sua irmã nessa noite, dando a paz do Senhor, abençoando essa vida, liberando uma palavra em nome de Jesus. Vão debaixo do sangue do Cordeiro. Que a casa de todos vocês, a nossa casa, esteja coberta pelo sangue do Cordeiro, que nos livra de todo mal. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém? Louvado seja Deus.